Anexo 4, planejamento do professor. O objetivo desta ferramenta é auxiliar no planejamento do centro pedagógico por componente curricular e também organizar as aulas escalonadas presenciais e não presenciais, no caso de um retorno presencial, né, num modo de ensino híbrido. E como a gente pode fazer isso? Qual é a intenção, né? É usando o Drive para compartilhar as planilhas, que é a ferramenta que a gente está trazendo, possibilitando esse planejamento coletivo e online, para que cada professor possa fazer o planejamento para uma determinada turma. E de onde quer que ele esteja, e que todos os professores possam planejar para aquela turma específica, e também gerar para o aluno um quadro de rotina único. Esta ferramenta, é importante deixar claro que ela não é uma ferramenta obrigatória, ela é uma ferramenta para auxiliar o professor neste processo, já que estaremos no remoto ou estaremos num ensino presencial, que é híbrido escalonado, nem todos os alunos vão estar todos os dias nas aulas presenciais, o que gera uma demanda de organização dessas aulas e desse tempo do aluno no presencial escalonado e na rotina dele não presencial. Então, para isso, nós elaboramos esta ferramenta e a gente vai trazer o passo a passo dela para auxiliar esse professor. Ele pode usar outra estratégia para fazer esse planejamento? Pode. Agora, o planejamento deve ser por tempo e deve considerar isso, que esses alunos não vão estar todos os dias e que ele vai ter essa demanda também de não presencial. O que vamos aprender nesse tutorial é compartilhar a planilha no Drive para que todos os professores tenham acesso e possam fazer planejamento coletivo da turma e usar a planilha para planejar os tempos no remoto, porque é como estamos retornando agora. Faremos um outro tutorial para mostrar a utilização dessa ferramenta para o híbrido, quando tivermos uma data de retorno presencial. Por quê? Porque daqui para lá, caso tenha alguma necessidade de ajuste na planilha, a gente ajusta e já grava o tutorial com base nesses ajustes. Mas, neste momento, eu só vou trazer o exemplo do preenchimento da planilha para o remoto, que é a mesma lógica para o híbrido, mas eu não vou trazer para o tutorial não se estender muito e a gente poder também incorporar possíveis ajustes. E aí começamos a falar que esta ferramenta, ela está toda planejada com base na matriz curricular. Para o aluno, ele vai cursar 72 tempos, seja no remoto, seja no híbrido. Ainda que tivesse no ensino 100% presencial, antes da pandemia, o professor ele planejava as suas aulas com base nos tempos. Então, cada componente curricular traz seu tempo, sua carga horária específica e, para o aluno, ele cursa a partir desses tempos. E aí aqui vocês podem ver que a gente tem tinha uma distribuição de 7 tempos de língua portuguesa, com o acréscimo de tempos não presenciais, ele vai para 12. Matemática, da mesma forma, fica com 10 tempos presenciais. Artes, 3. Ciências, 4. Educação física, 3. História, geografia, 3. Língua estrangeira e práticas literárias, 2. Essa distribuição de tempo é que deu a base para a construção dessa planilha. E aí vamos para elas. A planilha ela vai ficar hospedada, essa ferramenta ela vai ficar hospedada no Drive. Ao final, eu vou fazer o exercício de mostrar como é que nós vamos, como é que o coordenador pedagógico pode baixar esse arquivo, ele vai receber, ele vai ficar disponível
no site da secretaria a ferramenta, o professor, o coordenador vai baixar em Excel, que é o modelo da planilha, que já vem as fórmulas, né, os cálculos, vai baixar, vai fazer o upload no Drive, para o Drive, e depois ele vem e compartilha. Eu vou fazer esse exercício ao final do tutorial. Então, como é que está organizada a planilha, né? Aqui é um índice onde vai ter a demonstração. Aqui o exemplo está para março, mas a gente vai compartilhar ela para a partir do início das aulas remotas em fevereiro, mas mensalmente vamos estar postando essa ferramenta, né, para cada segmento, anos iniciais, anos finais, educação de jovens e adultos e regularização de fluxo. Vão ser 4 modelos de planilhas diferentes. E essa distribuição já vai vir com os dias da semana, os dias letivos previstos semanais. Então, aqui a gente traz a distribuição de cada uma dessas semanas e os tempos que nós temos previstos para cada uma delas. Quando a gente abre a primeira semana, a gente vai ver aqui o nome da escola que o coordenador poderá preencher, o ano de escolarização e a turma, ou seja, para o coordenador baixa e faz a cópia de quantas planilhas ele quer compartilhar. O que a gente observa aqui? Na legenda, a gente traz a informação de R, chamada de aula regular. Onde vocês veem R, aqui, história R, significa aula regular. O que seria essa aula regular? Voltando à matriz, é justamente esta carga horária aqui, que a gente está chamando de carga horária normal. O normal é independente do... Normal é a matriz curricular que nós temos na rede, independente da pandemia. Não é a matriz do contínuo, com um acréscimo de horas não presenciais. É essa matriz aqui, que é o tempo pedagógico do professor. Então, essa carga horária aqui seria a carga horária que, no ensino híbrido, ele estaria presencialmente, que é o horário que esse aluno está matriculado para o estudo. Então, se é um aluno que estuda no turno da manhã, essa hora regular é manhã. Se o aluno que estuda no turno da tarde, essa hora regular é tarde. Se é o aluno que estuda no turno da noturno, a hora regular é à noite. E o que é a aula? A hora-aula? Atividade adicional é justamente as não presenciais. Descendo, vocês vão ver informação de calculadoras. O que seria essa calculadora? Eu tenho, primeiro, a carga horária presencial esperada e a carga horária presencial planejada. Esta planilha é uma planilha, como eu falei, do remoto. Então, aqui nós vamos ter 42 tempos semanais esperados e 42 tempos semanais planejados. Não... Se numa planilha do híbrido, onde a gente tivesse aula presencial, a gente colocaria aqui o tempo presencial esperado. E aí vai depender de cada organização de turma, se vai estar 50% presencial, se não vai estar 50% presencial. É por isso que a gente precisa de um tutorial à parte para explicar isso. Mas a gente vai se concentrar aqui no remoto, então, são 42 tempos não presenciais. Aqui, logo abaixo, a gente traz todos os tempos previstos para aquela semana por disciplina. Aqui, gente, o horário, é claro, é de uma semana sem feriado. Quando for uma semana com feriado, esses quantitativos aqui vão ser alterados. Então, quando a gente enviar a ferramenta, a gente já vai enviar a ferramenta subtraindo essas semanas, retirando os dias das semanas que tem feriado, ponto facultativo e etc. A gente só não tem como considerar que algum motivo de não realização de aula por questões individuais da escola. Então, aqui vai seguir o calendário letivo.
Então, aqui a gente vai trazer o esperado para cada disciplina. Então, dentro daquele quadro semanal do aluno, dentro da carga horária do aluno, se é remoto, a aula dele, o R, né, que é o tempo dele regular, equivale ao horário que ele estará em casa, mesmo no remoto, né? Ele vai estar em casa e que é o horário da aula dele. Ainda que esse aluno vá realizar aquela atividade que está sendo planejada para esse horário regular, tarde, à noite, mas aqui o R significa que eu estou planejando uma atividade que ele terá que cursar naquele horário específico. E aí eu vou dar um exemplo. Se eu tenho o aluno que vai assistir a aula da TV, eu planejo para ele, dentro de artes R regular, a hora que ele vai assistir a aula na TV. Ainda que aquela aula vá ser exibida à tarde, mas o meu planejamento vai focar dentro do quadro de horário, da carga horária daquele aluno. Então, eu vou planejar essa atividade para o horário regular dele, não o horário adicional. Qual é o horário adicional? É o horário de 12, né? É as duas últimas aulas após o horário, as 5 aulas regulares. Então, as 5 primeiras aulas desse aluno é a aula regular e as duas últimas é a aula adicional. O sábado também entra como adicional. Então, isso é somente para a gente fazer uma diferenciação para poder marcar justamente aquele horário que o aluno vai estar assistindo a aula, que é dentro do horário dele de aula regular. E aqui a gente traz todos os esperados, as aulas esperadas para aquela turma. E aqui a gente traz se essas aulas estão planejadas ou não. Por que elas estão em vermelho? Porque aqui no quadro seguinte está em branco. A partir do momento que eu começo a preencher, ele começa a sair do vermelho e ir ficando na cor escala cinza, né, que é a mesma cor que está aqui, para dizer que essa aula da semana já está planejada. Então, vamos lá para o exercício. Aqui eu trago o dia da semana, aqui eu trago a data e o dia, né? Os 7 tempos, e aqui eu trago as opções. Eu vou escolher qual é a disciplina, se eu vou planejar uma aula, um tempo regular, ou se eu vou planejar um tempo adicional para aquela disciplina, e aqui eu vou descrever a atividade. Eu já trouxe aqui, né, que a gente já tinha preenchido uma simulação, e eu vou preencher todo o horário desta semana com as atividades previstas para esse aluno e a gente vai ver o que é que acontece. Então, vamos supor que a turma aqui preencheu, a escola preencheu o horário, preencheu a partir do seu quadro de horário, que ela permanece fazendo o horário dela, né? Cada escola vai permanecer o horário de suas turmas, vai manter a realização de um quadro de horário da turma, de planejamento, e ela vai colocar aqui as atividades. Então, vocês podem ver que no exemplo que a gente está dando, a gente está considerando as atividades. Aula da TV, e esse quadro de horário aí é respectivamente ao quadro de horário da aula da TV mesmo, que vocês vão receber semanalmente isso, né? Esse quadro de horário por assunto que está sendo tratado, por tema da aula, né? É um quadro de horário fixo e os temas é que são modificados, né, a cada semana. Então, aqui eu coloquei assistir história, assistir a aula às 7h30. Aqui é um exemplo de quinto ano. E a atividade do bloco, o bloco de atividade sobre essa aula que ele assistiu, que nós já fizemos um tutorial, vocês podem ver, tutorial para a aula da TV, que a gente fala sobre esse bloco, sobre elaboração, sobre a forma de como corrigir e como mensurar o desempenho dele nessa atividade, mas aqui é o bloco que a escola entrega para ele, das aulas que ele vai assistir na semana, e ele já vai estar com esse bloco em mãos no momento que ele assistir a aula. Isso equivale a um tempo de aula,
aqui está equivalente a outro tempo de aula. Então, em seguida, a geografia, repetindo, assistir a aula, o bloco, e assim sucessivamente eu coloco a orientação didático-pedagógica, que seria a explicação, inclusive, para esse aluno dessa rotina, a entrega desse quadro de rotina para ele preenchido, a explicação da atividade que ele vai fazer, tirar dúvidas, né, possíveis dúvidas, através dos instrumentos que a escola tiver. Então, aqui fecha um dia e assim segue todos os outros dias. Então, o que acontece lá no quadro da calculadora? Se eu já tenho aqui tudo preenchido, então ele aparece na cinza, né? Não aparece mais vermelho. Significa que eu planejei todas as aulas previstas na matriz curricular. Esse planejamento pode acontecer onde quer que o professor esteja. E aí, o que é que acontece? Depois que eu faço isso, preencho, automaticamente nessa aba aqui, ó, chamada espelho, estão vendo? A aba espelho, é gerado automaticamente este quadro, que é justamente o quadro que vai para a mão do aluno. Neste quadro aqui, o aluno vai saber a aula que ele vai assistir. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem até escrever lá, né, naquele campo, nesse campo aqui, vocês podem escrever o tema da aula, se vocês, como vocês recebem, então, vocês podem escrever aqui o tema, não tem problema, e vai aparecer aqui no espelho. Tudo que você escrever lá vai aparecer aqui no espelho. Então, história, matemática, ele vai saber exatamente. Se vocês quiserem, tiverem as condições, se a sua turma tem as condições de fazer uma reunião via Meet, e aí você pode usar esse quinto horário para fazer essa reunião via Meet. Se quiser colocar um vídeo, um desafio para eles, no YouTube, quiser botar aqui o endereço do site para ele acessar também, algo assim, vocês podem fazer. Então, esse é o quadro de horário. Então, só vou fazer aqui uma curiosidade. O que é que acontece se eu apagar aqui? Vou tirar. O que é que acontece se eu apagar aqui? O que é que vai acontecer no espelho? O espelho fica em branco. Então, se tiver em branco, eu vou visualizar que não tem atividade planejada também. Então, é duas formas de eu identificar que eu não tenho atividade planejada ainda para aquela turma, para aquela semana. Se eu volto aqui, botar desfazer, ele volta lá automaticamente. Então, gente, essa não é uma ferramenta, como eu disse, obrigatória, mas é uma ferramenta para auxiliar esse profissional, esse professor, a fazer esse planejamento. Ela surgiu muito mais por uma demanda de como organizar o híbrido. Então, vocês vão ver que no híbrido ela é muito necessária por conta dos grupos, mas ela vai auxiliar também nessa organização da rotina do menino. E aí, como é que eu faço para baixar essa planilha? Então, para eu baixar qualquer planilha no Drive, eu utilizo a conta Google, né? Que a rede tem uma conta Google. Nós utilizamos essa conta, então eu vou no meu e-mail, vou no ícone Drive. Para quem não sabe, né, gente? Tá um tutorial que estou fazendo aqui, porque muitas pessoas podem não ter essa ferramenta, já utilizar essa ferramenta. Mesmo achando difícil, achando que todos têm já esse acesso, mas é importante, é bom deixar aqui o passo a passo. Então, eu vou lá em novo, peço o upload, baixo o arquivo que eu quero, vamos lá, eu vou localizar o arquivo onde quer que ele esteja, né, abrir, eu vou baixar aqui qualquer um, em Excel, dizer microdados, esse microdado tá.
faço o... Então, ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui na minha caixa. Eu estou compartilhando, então o coordenador pedagógico é quem seria o responsável por compartilhar, né? Que ele vai estar fazendo essa organização dos horários. Ele compartilha essa planilha. Ao compartilhar, ele pode chegar aqui, ó, nesse ícone, ou ele vai poder ir direto, no caso da planilha aqui que eu estou trabalhando, que é essa, ele vai vir aqui, depois dela aberta, e vai vir aqui nessa ícone compartilhar. E escolho aqui Edna Rodrigues para fazer, posso escrever mensagem, planejamento, mensal, porque ela vai ter todas as abas, né? Não precisa ele compartilhar uma semanal, é uma por mês. Então, eu compartilho aqui, planejamento do mês tal, do mês de fevereiro, planejamento do mês de fevereiro, quinto ano, matutino. Então, aqui eu vou planejar, aqui eu vou compartilhar para todos os professores do quinto ano A. Compartilho. Aqui eu compartilho para todos os professores. Enviar significa dizer que esses professores vão receber essa planilha e de casa cada um vai poder planejar lá o seu horário, conforme quadro de horário já, né, previsto, e é importante já ter um quadro de horário para cada turma. Então, faz lá a simulação dos quadros de horário e cada um vai planejar sua turma e automaticamente isso vai estar salvo na pasta do coordenador, ou quem quer que seja, do secretário, que vai poder gerar o roteiro para o aluno e aqui pode ser entregue tanto mensal como semanal, né? Dependendo da frequência que esse aluno vai ir até a escola retirar ou até ser enviado por e-mail, algum e-mail para esse aluno, para os pais de aluno, e vai depender muito das estratégias que cada escola vai estar utilizando. Mas é a ferramenta prevista para isso. Então, aqui ela está em branco, né? A gente deu a título de exemplo, e esperamos ajudar, auxiliar, como eu disse lá no objetivo, o objetivo dessa ferramenta, voltando lá ao objetivo, auxiliar no planejamento dos tempos pedagógicos por componente, né, usando esse drive e ajudar nessa comunicação da escola, dentro da unidade escolar. Isso aí não precisa ser enviado para ninguém. Essa planilha, como ela está posta, ela pode auxiliar também na especificação da quantidade de aulas não presenciais que foram dadas. Aqui já tem a contagem, né? Você já teria uma quantidade de aulas que foi planejada. E, em breve, a ideia é que a gente possa também criar outras ferramentas para ajudar na sistematização do planejamento por aluno, né? Quanto esse aluno devolveu. Mas é importante dizer que ela não é obrigatória, mas ela é uma ferramenta a mais para ajudar a escola a fazer esse roteiro. A outra opção seria a escola usar suas próprias estratégias e ela mesma construir essa ferramenta manualmente. Mas como a gente acha que é muito complicado preencher isso manualmente, a ferramenta vem para justamente isso, ajudar na comunicação entre professor, aluno, professor coordenador. Então, estaremos à disposição para tirar dúvida, qualquer dificuldade que a escola, os professores ou o coordenador venha a ter com essa ferramenta. É isso.